Eu queria retornar para toda essa discussão sobre a farsa que tá no filme, que a gente já falou um pouco sobre aqui, mas que é justamente essa coisa de que o filme, ele existe todo esse universo ao redor do filme, que parte dele foi construído, parte dele existe, né? Enfim, desses dois personagens, o Satoru Zou e o Jim Clash, e toda essa, até mesmo esses eventos, né, tem a coisa do Hopper e tal, tudo mais, dessa existência deles e de todas essas coisas com as quais eles interagem, né, seja ali o cineasta que nunca fez um filme, mas que conviveu dentro de um período do cinema, seja do poeta que tem todo um trabalho de poesia e tal, mas era essa figura isolada. É, e você mesmo disse dessa coisa de brincar com isso, né? Brincar com o Jim Clash, brincar com as coisas. Então acho que o filme, enfim, ele assume tanto essa coisa de um grande diálogo com todo esse universo, de outras coisas que não necessariamente o cinema, mas ao mesmo tempo em si mesmo o filme, mesmo sendo um rastro, né? Um rastro de fragmentos de todas essas coisas, ele também, quanto filme que se assume quanto farsa, ele também reflete sobre o cinema, reflete sobre a arte, reflete sobre a poesia, tanto na fala quanto, enfim, na forma como ele existe formalmente quanto filme, né? E parece que existe um grande interesse nisso, né? Em discutir ali a farsa da coisa, a encenação, a ficção da coisa, mas ao mesmo tempo isso quanto real, né? Enfim, a imagem está ali, os sons estão ali, as coisas existem ali, né? Elas são reais, mas são farsas. Enfim, acho que esse é meio um comentário Aham. e me interessa muito saber a sua visão sobre tudo isso, assim. Não, muito legal, Yuri, você comentar isso, porque eu lembro que quando até eu comentei do Merton ter feito essa matéria sobre o Satori no Estadão, logo depois lá da estreia em Gramado, foi feita também uma matéria na mesma página pelo JB Medeiros, que é um repórter que fez o El aqui também, viveu em Londrina um tempo e tal. E ele falava de um artista plástico que estava sendo meio que desmascarado, porque ele tinha criado, na verdade, tinham criado um artista plástico fake, assim, e enganaram vários curadores. Isso em 2007. E percorreram bienais e algumas mostras no Brasil e tal. E daí tinham denunciado o cara que tinha criado, né? No caso do Satori, então, eu ficava pensando assim, cara, a gente não quer ficar enganando as pessoas, né? Mas é mais uma brincadeira, assim, porque se o cara olhar para os créditos, ele vai ver assim, rodado em Londrina e Açaí, né? Que foi onde a gente rodou o filme mesmo, né? E vai ver o nome da equipe, da galera que filmou, é tudo gente que tá viva, contemporânea e tal. E também, para deixar claro que a gente não tava querendo, né, fingir uma coisa assim, simular uma coisa real, a gente pôs a sinopse do filme, assim, né, documentário sobre um cineasta que nunca existiu, né, sobre um prato que nunca existiu, feito por um cineasta sem filmes e tal. Então, eu achava engraçado quando ainda provocava essa discussão. Tanto que quando o Booker Pittman estreou no ano seguinte, em Gramado, em 2008, daí eu lembro que acabou a sessão, acho que veio o Gus Espolidoro, assim, cineasta de Porto Alegre. Pô, Grota, vai dizer que esse cara existiu também, né? Eu falei, não, cara, o Booker Pittman existiu sim, pô, ele é real. Né? E daí eu comecei a ficar com medo, assim, falei, pô, será que a galera não vai acreditar mais em nenhum filme que eu vou fazer, então? Porque o Booker existiu, né, cara, morou em Londrina. Daí a filha dele tava lá, Helena Pittman. E daí, ela até coincidiu da estreia do filme esse aniversário dela, daí o pessoal cantou parabéns no cinema. Nossa, foi toda uma emoção e tal. Mas eu lembro que ainda ficava com esses ecos do Satori, né? E uma coisa curiosa, até que eu esqueci de contar também da estreia de Gramado, e você estava perguntando também desse contexto da época e tal, a gente tinha rodado o Booker Pittman, tipo, na primeira semana de agosto de 2007. Daí, na segunda semana de agosto, foi o Festival de Gramado, passando o Satori, né? Então fui pra lá, já tendo feito um segundo filme, né, da trilogia. E, cara, eu já tinha várias questões com o Satori já, porque o filme tava pronto desde março, né, quando teve a pré-estreia em Londrina e tal. E algumas coisas eu já, tipo, ficava em dúvida, sabe? Falei, puta, será? Não sei e tal. Então, eu já tinha mergulhado no outro universo, né, que é o universo do Booker. Então, de certa forma, eu cheguei até leve lá, porque eu pensei assim, cara, se os caras baterem muito no filme, beleza, né? Já tô meio que em outra aqui e tal, tô preparado pra meio que sair das questões também, né? E eu também sempre achei assim que uma coisa que acho que tem que ser genuína também de quem faz filme é ter essa autocrítica que seja assim mais positiva no sentido de pô, quando você consegue ver um filme que você dirigiu com um certo distanciamento mínimo e se você percebe alguma questão ali, não precisa ficar tão angustiado, meu. Daí tenta resolver melhor no outro filme, né? Eu lembro que eu tinha lido Fellini falar isso, né? O bom da gente poder fazer vários filmes é isso. Você olha para as coisas que você fez no filme anterior
e não tá curtindo mais, não tá tão ainda tranquilo e tenta melhorar no outro, né? E então essa questão do Satoru, eu lembro que levantou essas questões, assim, de se as pessoas acham que vai ser um filme que a gente não fez, porque é de um cineasta americano, beleza, né, tudo bem e tal. Eu lembro que quando estreou em Recife também, não foi, eu acho que foi dos festivais que eu percorri, que não foi uma recepção tão calorosa, assim, que tipo, foi mais fria. Também acho que o filme já tinha passado em outros festivais, sabe, então já não tinha tanta essa conversa, né. Mas é uma curiosidade de quando estreou o Satori, tipo, eu voltei pra casa em Londrina no domingo, né. E eu estava tão sem grana naquela época, eu tinha meu emprego de jornalista tinha ido para o saco, e tal, desde janeiro, e eu estava meio que vivendo de juros do banco, assim, até julho, agosto. Daí quando eu voltei, eu tinha mergulhado no Booker Pit, né, tava 2 meses meio que todo dia, só indo lá pro barracão que nós tinha alugado pra fazer o Booker. Quando eu voltei de Gramado, a minha conta de energia tinha sido cortada, tava 2, 3 meses sem pagar já, no apartamento. Tava uma situação, meu, bizarro, assim, sem grana, sem nada, tal. E ao mesmo tempo todo mundo mandando parabéns, "Pô, que massa pelo filme e tal, não sei o quê", né. Mas aí foi naquele período que eu pensei assim: "Cara, ao fazer o Booker Pitman, né, eu falei: "Meu, isso eu quero fazer pro resto da minha vida e, né, e vou tentar juntar todas as minhas forças sempre pra continuar com isso", né. E o Booker tinha sido um filme que era muito explosivo, assim, de energia, porque a gente tinha uma cena que tinha 50 pessoas em cena, né, no cabaré, filmando na madrugada, acabando de filmar, sei lá, 5 da manhã, indo pro bar, a maioria das pessoas para poder ficar bebendo, conversando. Então, era um período ainda muito celebrativo, assim, já que eram os primeiros filmes, tal, né, tinha esse lance. Mas é isso, Yuri, daí eu não sei se também se eu respondi bem essa questão dessas questões do real e do falso que o Satori traz, né, mas é um pouco do que eu lembro, assim, do que foi discutido na época. Daí, quando teve uma exibição, só pra terminar, na Cinemateca Francesa, daí foi uma recepção diferente, porque eles não acreditavam que o filme tinha sido rodado no Brasil, né. E quando em Gramado já falava assim: "Ah, mas foi rodado em Londrina?". Eu achava engraçado isso aí, né. "Como assim não foi rodado em Londrina?". O pessoal: "Ah, mas a gente não conhece essas imagens, tal". O pessoal estava desconfiando que a gente pudesse ter pegado imagens de outros lugares, né. Achava isso estranho também, assim, não, é toda a zona rural de Londrina, tal. E na França eu lembro que um professor francês lá fez essa questão também, que ele achava muito curioso ter essa coisa japonesa no Brasil, que ele não conhecia exatamente, né. E é legal isso, né, porque é uma das singularidades da nossa cultura também, né, de poder se mesclar, ah, com outras, orientações, outras paisagens, tal. Tem uns cantos aqui em Londrina que parecem Japão puro, assim, né. A gente filmou numa casa um curta chamado Jardim Tóquio, que era uma casinha de madeira dos anos 30, feita com madeira sem prego, sabe, que é tudo de encaixe, assim. Era uma casa maravilhosa, até hoje tá de pé, tal. E eu entrava ali, assim, e era a casa construída pelo pai dessa senhora que estava deixando a gente filmar lá, né. Era um templo, sabe, preservando toda a cultura ancestral que ele tinha trazido do Japão, tal. Londrina tem essa espécie de acesso a universos secretos, assim. E era uma coisa que eu pensava muito também, assim, que eu achava legal no começo do nosso cinema aqui, é que, pô, Londrina foi pouco filmada, né. O massa é a gente filmar lugares que nunca foram filmados, né, também. E tinha esse lance também de tentar levar essas paisagens que não tinham sido vistas, né, pra esses outros olhares.